7 pessoas. Meu pai, minha mãe, eu e os meus 4 irmãos. Era assim que nós morávamos todos juntos. Eu, a mais velha, 14. A minha irmã do meio, 13. A outra, 9. O meu irmão, de 8. Esse de 8, ele tem problema mental. E a minha pequenininha de 2 anos, que é a nossa caçulinha. A nossa casa, ela sempre foi muito turbulenta, uma casa cheia de brigas, muita gritaria, os meus pais acordavam de madrugada brigando, quebrando as coisas, quebrando pau, os meus irmãos acordavam com pesadelo, era, sei lá, meio pesada, mal assombrada, e tinha uma energia consideravelmente ruim. Até que um dia minha mãe foi no salão e começou a conversar com a cabeleireira. Ela começou a desabafar, pedindo mesmo conselho, ajuda, falando, né, o que estava acontecendo na nossa casa. E eu estava com ela nesse dia. E a cabeleireira começou a falar para minha mãe que ela podia procurar uma igreja, que seria legal se ela fosse, porque os pais dela eram pastores e tinham uma igreja. E que seria muito legal e bem-vindo se a nossa família quisesse fazer parte, né, dessa igreja. Minha mãe achou que a ideia poderia ser legal e aí essa moça marcou de levar o pai e a mãe dela, né, que eram os pastores, lá na casa dos meus pais para eles conversarem, né, num domingo né, depois do culto, pela manhã ali e tal, para convidá-los para a igreja. E assim foi. No domingo, eles saíram do culto de manhã e foram na nossa casa. E aí chegou lá em casa o pastor, a pastora e a filha deles, que na época tinha 9 anos também. O filho, um que também morava com eles, tinha 15. Eles foram, trataram a gente super bem. E a moça cabeleireira também foi e apresentou ali, né, o meu pai e a minha mãe para os pais dela. O que foi muito bacana, porque eles ficaram horas conversando até muito tarde. Meu pai gostou muito do pastor, minha mãe gostou muito da pastora, acharam que, né, estavam totalmente alinhados e decidiram que no outro domingo iríamos todos para a igreja. E eu fiquei muito feliz com isso, porque finalmente a gente ia poder, sei lá, quem sabe trilhar um caminho diferente na família, sabe? Tirar aquele pesadelo, aquelas brigas, tudo aquilo que a gente estava vivendo, aquele terror. Enfim, fomos na igreja, quando nós chegamos lá, era uma igreja bem simples. Eu lembro que tinha um casal de amigas, né? Tinha 2 meninas, assim. Tinha uma senhora também com um senhorzinho no cantinho. Chegou a pastora com os filhos dela. E tinha nossa família, que querendo ou não, nossa família era grande também, né? Então, tava ali todo mundo. E uma coisa que eu observei é que a filha dos pastores, a cabeleireira, ela não foi na igreja aquele dia. Eu achei aquele estranho, né? Mas tudo bem. Continuamos, o culto foi muito bacana. E uma coisa que a nossa igreja, né, tinha, assim, na época, a pastora, ela convidava as pessoas, os jovens, para durante o culto, antes do culto, no final do culto, a gente lá em cima cantar uma harpa, alguma coisa, né? Pra gente poder fazer uma apresentação ou algo do tipo. Eu lembro que ela convidou tanto eu quanto as minhas 2 irmãs. E eu fiquei com muita vergonha, apesar de eu sempre gostar de cantar. A gente subiu no palco. A minha irmã de 13 anos, ela cantou, mas eu e a minha irmã de 9, a gente ficou só dublando. Porque eu tava com muita vergonha, então eu não tive coragem de cantar de verdade, sabe? Fiquei com vergonha. E a minha irmã cantou super bem, foi super bonitinho, foi até surpreendente. Os meus pais ficaram muito, muito felizes. Depois do culto, a pastora falou pra minha mãe que tinha, né, um ministério de louvor e que esse canto, a aula de canto ali na igreja, né, tinha uns ensaios domingo de manhã, antes do culto, e que eu poderia fazer parte. Eu fiquei um pouco assim, mas a filha da pastora, de 9 anos, a gente deu super certo. Apesar dela ter 9 anos, ela tinha uma cabeça boa, então ela me tratava bem. Um detalhe é que a gente estudava na mesma escola. Só que lá na escola, ela nunca me tratou assim com carinho, com amor, ela sempre ficava com o grupinho dela e às vezes eu até sentia que às vezes ela até implicava comigo, era um pouco debochada, mas tudo bem, eu sempre relevei muito a situação. Entendeu? Então, eu achei bacana quando ela me viu na igreja, ficou feliz de ver a gente na igreja e veio dar atenção e veio falar com a gente, né? Porque na escola ela era diferente. E ela veio insistir para que eu fizesse aula de canto. E ela, não sei, parece que no fundo ela sabia que eu queria, que eu tinha vontade. Então eu aceitei fazer a aula, a gente começou a fazer e foi super legal, porque eu soltei a voz, eu perdi a vergonha. E a pastora me convidou para cantar no culto no próximo domingo. E eu fui. E assim, depois dali, foi muito grandioso. E eu não lembro por quê que a minha irmã de 13 anos parou de cantar. Ela nunca mais quis cantar, ela não foi. Não lembro por quê, mas eu continuei ali praticando e cantando.
O tempo foi passando, né? E foi tudo assim, muito. Aconteceu as coisas tudo muito rápido. Eu fui perguntar pra pastora, depois desse dia do canto, por que que a filha dela, cabeleireira, não estava na igreja. E ela me respondeu que a filha dela pertencia a outra igreja, porque ela tinha a família dela e ela frequentava, né, um outro lugar. Mas que de vez em quando ela ia ali na nossa igreja. Aí eu achei isso legal e tal, beleza. Uma semana depois, no outro culto, ia ser um culto especial, onde nós receberíamos visitas de outra igreja. E pra mim aquilo era diferente, porque eu tinha acabado de chegar na igreja, era praticamente assim, meu terceiro culto, né? Eu tava cantando, então eu achei muito bacana. Eu lembro que eu tava sentada, geralmente é onde a gente fica sentado mesmo. E foi a primeira vez, assim, que eu me lembro que a pastora chegou e ela, tipo, pegou no meu braço e ela falou assim: levanta, não é pra você ficar sentada aqui, mocinha. Você vai ficar sentado lá na área de jovens. Eu não entendi nada, falei, tá bom, até porque eu nem entendi. Gente, eu não sabia como funcionava aquela igreja, como eram as regras, as ordens, os horários, lugar que senta, o lugar que o outro que senta, porque eu não pertencia, eu também estava chegando, digamos, eu também era novata. Mas eu senti esse ar dela, assim, sabe? Meio grosso comigo, eu fiquei um pouco assim, mas eu falei, tá, tudo bem, né? Deixa pra lá. E relevei. Não falei nada. Quando eu cheguei em casa, eu comentei com a minha mãe, acho que é besteira, talvez ela só tava nervosa por conta ali de né, mais pessoas na igreja e tal. Tudo bem. No outro domingo, depois da gente receber essa visita desse culto especial, aconteceu uma coisa muito diferente. A gente estava lá no culto e aí a pastora perguntou quem gostaria de cantar lá em cima. E o meu irmão de 8 anos, que tem problema de cabeça, falou que queria cantar. E a pastora falou para ele que ele não podia cantar porque ele não sabia. E ela pegou e convidou as outras duas irmãs que estavam na igreja para subir e cantar. E eu fiquei incomodada com aquilo, porque todas as crianças têm a oportunidade de subir lá em cima e de cantar. Por que que o meu irmão quer, só porque ele tem uma condição mental, ele não pode subir? Eu subia também. Na primeira vez a gente não subiu entre 3 irmãos? Então eu também subia, minha irmã subia com ele, a gente ajudava ele a cantar. O importante era ele se sentir acolhido ali naquele lugar, sabe? Não excluído. E eu fiquei com isso no meu coração. E mais uma vez eu comentei com a minha mãe falou pra eu parar de besteira, e eu também fiquei pensando, por que que ela não convidou eu pra cantar, né? Ela convidar as outras, mas tudo bem, não tem problema, né? Eu fiquei um pouco chateada com tudo aquilo, e aí a semana foi passando e eu lembro que eu pensava assim, alguma coisa tinha de errado com aquela igreja, sabe? Eu não sei. Meu sentimento, meu coração falava que aquela igreja não era certa, sabe? Tipo, alguma coisa de errado tinha ali. Beleza, o tempo foi passando e eu comecei a sentir que durante as aulas de canto e durante os ensaios, a pastora era muito grossa comigo, ela era muito sem educação, ela era impaciente, ela chamava minha atenção por coisas muito bobas, brigava comigo por coisas muito bobas, que isso me fazia confundir se era o jeito dela, se eu estava fazendo realmente alguma coisa de errado, mas o pior é que a filha dela começou a repetir o comportamento dela. Então, a filha dela começou a me implicar, sabe? Começou a desdenhar de mim, eram comentários que me diminuía, começaram a acontecer essas coisas. E eu comecei a sentir isso, sabe? Esse afastamento e tal. E eu cheguei a perguntar se tinha alguma coisa de errado e elas falaram que não, sabe? Eu fiquei muito chateada com toda a situação. Fiquei um pouco cabisbaixa no outro culto, sem saber o que estava acontecendo. Não fui convidada para cantar novamente. E o pastor veio conversar comigo e me perguntou por que eu estava triste, por que eu estava cabisbaixa. Eu falei que a esposa dele e a filha dele estavam implicando comigo, estava acontecendo alguma coisa dentro da igreja que estava me deixando muito triste e que, como consequência, eu não estava sendo convidada para cantar. E o pastor virou e falou assim: eu vou conversar com ela, vamos ver o que que acontece, mas provavelmente deve ter alguma explicação. Beleza. O tempo foi passando. Só que eu comecei a perceber que o pastor também tava de implicânciazinha comigo. E eu percebi isso exatamente nesse dia que eu tava cabisbaixa. Mas uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês é que o pastor fazia muita questão de passar lá em casa e buscar a nossa família, sabe? E ele fez uma amizade fiel com o meu pai. E a pastora fez uma amizade fiel com a minha mãe. E de pouco a pouco, eu comecei a sentir que o pastor tava me implicando, porque nesse dia, quando eu voltei do culto, a gente tava dentro do carro e tava sentado no banco de trás. Quando a gente chegou na porta da minha casa, a minha mãe falou assim: filha, você consegue abrir aí no cantinho o carro, né? Tipo, tem que puxar a porta, puxar o banco da frente pra gente descer, né? Que é aqueles carros que desce o banco da frente pra pessoa sair do banco de trás.
E eu não tava conseguindo puxar. E aí eu falei, ai mãe, não sei, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que tá travado. Quando eu falei que tava travado, o pastor olhou e falou assim, não tem nada travado aí não, viu? É porque você é uma preguiçosa mesmo e você não dá conta de fazer nada que fala pra você fazer. E abriu o banco. E eu fiquei impactada. Tipo, ele falou comigo com muita grosseria, com muita falta de respeito. Mas o pior são os meus pais, que não falaram nada. E a partir daquele dia, todo comentário que era pra me diminuir, que era pra me desmerecer, que os pastores faziam, meio que os meus pais não me defendiam. E o pastor, vendo que tinha o apoio dos meus pais nesse desmerecimento, nessa humilhação, em tudo isso que eu tava sofrendo, ele começou a ser cada vez mais, sabe? Ele chegava a falar, tipo, que tava errado, que não era certo, tipo, falava da minha vida, coisas da minha vida. No outro culto, na outra semana, eu não fui convidada para cantar de novo. E quando eu questionei o pastor por que que eu não posso cantar hoje, ele falou, como você tá brigada com a pastora e com a filha da pastora, então você não vai cantar hoje na igreja. Tipo, ele me puniu por não estar 100% bem com elas, por não estar conseguindo lidar bem com elas, entendeu? E isso eu fiquei muito magoada. Então, assim, gente, eu já tava num sofrimento lascado, entendeu? Eu já tava tipo, ai, tava me sentindo mal pra caramba naquela igreja, com um nó na minha garganta, sentindo que eu fiz alguma coisa de errado, entendendo o que é que eu fiz pra alguém. Mas o mais legal é que aquele dia, uma irmã pediu pra subir e falar no microfone. Quando ela subiu no altar, que ela começou a falar, ela falou assim, ó, eu quero dizer, e olhou pra mim, eu quero dizer pra você que se Deus sabe de tudo e se você não fez nada de errado, pra você não ficar de cabeça baixa. Se o pastor não deixou você cantar, não se entristeça, coisas boas vão acontecer com você. E naquela hora o pastor abriu o olho e regalava, tipo assim, com a vergonha que ele estava sendo exposto lá em cima do altar. E aí, pra continuar, ela ainda falou, não deixe que isso te jogue pra baixo, não deixe que as pessoas te coloquem pra baixo, não desanime, minha filha. Deus tem um propósito na sua vida e as coisas vão dar certo pra você, você ainda vai conseguir muitas coisas boas pra você. Sabe, aquele dia eu fiquei me sentindo aliviada por alguém ter pelo menos falado alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu me senti exposta pra caramba, sabe? Porque eu, tipo assim, caraca, é a confirmação de que não era só eu que estava vendo, as pessoas estavam vendo também que o pastor estava fazendo isso comigo, essa punição. Mas o meu pai e minha mãe não faziam nada, continuavam, sabe? E detalhe que eu também não falei pra vocês, desde que teve a conferência, né, o culto especial e vieram outras pessoas para minha igreja, eu conhecia outras pessoas e eu queria muito conhecer a igreja dessas pessoas. Porque a forma com qual eles estavam juntos e brincavam ali, eu queria também conhecer, sabe? E eu pedia pra minha mãe, deixa eu conhecer a igreja tal. Minha mãe, não! Por que você vai conhecer a igreja tal? Sua família inteira pertence a essa igreja, não faz sentido nenhum você sair dessa igreja pra outra, você vai pertencer a essa. E eu entendia ela, sabe? Só que cada vez que eu falava, mãe, eu tô sentindo que tem alguma coisa de errado, mãe, isso não tá legal. Igual isso do pastor ter falado que eu era preguiçosa, sabe? A minha mãe chegou pra mim e falou assim, minha filha, não fica triste, eu acho que você tem que orar mais, sabe? Ora mais pra Deus. Eu também ficaria chateada se o pastor tivesse falado isso pra mim. Como se, tipo, fosse Deus no céu e o pastor na terra, sabe? Então, assim, eu ficava muito chateada de ver que os meus pais não me defendiam. Então, essa mulher falar isso foi bom, mas ao mesmo tempo eu me sentia tão mal. Eu cheguei em casa e pedi, por favor, mãe, deixa eu mudar de igreja. Por favor, mãe, eu te imploro. Mãe, por favor, eu te imploro. Eu não quero ir pra essa igreja. Não, você vai continuar indo lá, porque é lá que a gente frequenta. Você tem que amar mais a Deus. Você tem que ser mais íntima de Deus. Tá faltando Deus na sua vida. Você tem que orar mais. Você tá implicando com todo mundo. Você tá tendo... Aí, a partir daquele dia, minha mãe decidiu que a minha falta de vontade de frequentar aquela igreja era por birra, era por revolta, era por sei lá o quê, menos porque eu não estava feliz ali. Entendeu? E sei lá, eu ficava muito chateada com toda essa situação. Mas uma coisa que eu sempre fiz foi respeitar a minha mãe, a decisão dela com tudo. Então eu continuei ali. Só que a partir dali, tudo mudou. Eu já não tinha mais um brilho nos meus olhos, eu já não queria mais fazer parte do Ministério de Louvor, eu já não queria mais estar ali, eu não me sentia pertencente. Eu ficava escorada no canto da igreja, eu assistia o culto contando nos segundos, nos dedos pra ir embora, porque eu não suportava ficar naquele lugar, sabe? Pra vocês terem uma ideia, gente... Ai, meu Deus. Teve um dia que eu sempre bebi muita água, uma coisa normal, eu sempre bebi muita água. E eu, né, fui no banheiro da igreja, tipo, fui no banheiro da igreja. No final do culto, o pastor me chamou e falou assim pra mim, pros meus pais,
que eu tava atrapalhando o culto porque eu ficava levantando toda hora para poder ir no banheiro e dispersava os outros irmãos da igreja para eu tentar não levantar tanto durante o culto. Aí eu falei, não, tudo bem. Na outra semana, eu sentei até mais na porta, na beirada, porque se me desse vontade de ir no banheiro, eu não precisava passar por ninguém, eu só saía e ia no banheiro. Menino, na hora que eu levantei, ele parou de pregar para chamar minha atenção. Ele parou de pregar para chamar a minha atenção. Eu não acreditei naquilo. Fiquei tão revoltada, com tanta raiva, sabe? Que tipo, cara, por quê? E quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero mais frequentar essa igreja, mãe, pelo amor de Deus. E minha mãe falou, você tava implicando, você tá com birra. Aí eu falei, ai, meu Deus, que tristeza, gente, foi tanto sofrimento, tanto sofrimento. 1 ano e meio se passou dessa situação. Então, eu fiquei 1 ano e meio sofrendo tudo isso que eu tô contando pra vocês. Eu já tava com 15, quase 16, a minha irmã de 13 com 14, a filha do pastor que tinha 9 agora com 10. Nessa época ela estava começando a parar de me implicar, porque eu acho que ela começou a perceber, né, tipo, que não era legal, ela tava começando a crescer. Enfim, acaba que, pra minha surpresa, uma das filhas da pastora que morava em uma outra cidade veio para nossa cidade com a filha dela, que era um pouquinho mais velha que a filha da pastora. Sim, como não sei. Mas as duas se juntaram contra mim, sabe? Elas se juntaram contra mim, tipo tia e sobrinha, sabe? Com pouca diferença de idade. E aí o que antes estava parando começou agora a ficar duplicado, porque aí as duas implicavam comigo e aquilo era extremamente chato e exaustivo. Como essa filha começou a frequentar a igreja também, e ela viu que tinha jovens, ela era mais velha, né? Ela propôs fazer um grupo de gestos para os jovens dançar ali na igreja. Na hora que a minha mãe ficou sabendo, é óbvio que ela praticamente me obrigou a fazer parte do grupo. E eu não queria de jeito nenhum, porque na minha cabeça eu já pensei, nossa, quem vai estar lá? Entendeu? As duas, a filha do pastor, a filha dela, que não gosta de mim, que fica implicando comigo, que tem nada a ver comigo, lá na igreja. Aí a pastora vai ficar, entende? Aí, ai, nossa, não queria de jeito nenhum essa situação. Mas a minha mãe me obrigou, falou que eu tinha que ir. Eu até quebrei o pau lá com ela, falei que não queria de jeito nenhum. Nossa, foi um chororô. Aí, enfim, acabei indo no ensaio. Eu lembro que eu cheguei lá, tava mal, tava ainda com a cara meio pra baixo, meio de choro. E aí, naquele momento, a filha da pastora, quando ela me recebeu, ela perguntou se estava tudo bem. Eu falei que tava, que eu só tinha passado por uns problemas na minha casa. E a minha irmã de 13 anos falou assim, mentira! Mentira que tava tudo bem. Ela tava com birra, porque ela não queria vir. Antes de vir pra cá, ela tava fazendo maior birra. Sinceramente, eu não entendi por que a minha irmã começou a falar mal de mim, entendeu? Me expondo ali pra todo mundo. E uma coisa que eu não falei pra vocês também. Toda vez que eu reclamava pra minha mãe que eu queria sair daquela igreja, minha mãe falava que não podia, que eu tinha que me manter lá, a minha irmã aprovava. Minha irmã balançava a cabeça, falava, é isso mesmo, a gente tem que continuar nessa mesma igreja. É, não deixa ela mudar de igreja não, mãe. Tipo isso, entende? É, ela vai ficar com a gente nessa igreja aqui, tá? E eu achava isso tão horrível, sabe? Tipo, ela era minha irmã, mas tudo bem, ela tava sendo cúmplice da minha mãe, né? Tudo bem. Eu achei aquilo tão chato, mas eu relevei. Falei, foda-se, tipo, ai, sabe? Deixa. Também não queria dar palco pra maluco. Continuei ali. O ensaio foi até legal. Foi super divertido. E a filha da pastora propôs que a gente montasse, tipo, desenhasse um vestido, uma roupa que a gente pudesse usar. E aí, naquele momento, a minha irmã também foi legal comigo, porque ela falou, a minha irmã é super criativa em tudo que ela vai fazer, pede pra ela que ela desenha bem. Que modéstia à parte, eu sempre fui do mundo da arte, por isso que eu gosto de cantar, gosto de desenhar. E eu comecei a desenhar e eu fiz o design do vestido. E todas as meninas gostaram, todo mundo falou, uau, que legal, ficou lindo, vamos arrumar costureira, tal. A única que realmente ficou olhando pra mim com cara torta foi a filha dela, né? Porque até a filha da pastora elogiou o meu desenho. Mas a filha dela não, ficou tipo me olhando com rabo de olho, assim, tipo, com desdenho do meu desenho. Mas enfim. Depois disso, até que os ensaios começaram a ser legais, os gestos começaram a ser bacanas, né? Tipo assim, as coisas não estavam 100%, mas pelo menos eu já estava amadurecendo também. E aí, teve um dia que a gente foi fazer uma apresentação e a gente vestiu o vestido. E no final da apresentação, a gente foi para trás da igreja para poder trocar de roupa, sabe? E nesse momento que a gente estava trocando de roupa, o pastor, ele veio. Só que o pastor sabia que a gente estava ali, que a gente estava trocando de roupa, sabe? Ele veio pro rumo onde a gente estava e na hora que ele olhou pra gente, a filha dele gritou, tipo, ai, tem gente trocando de roupa. Aí ele, sei lá, fez de, ai, não sabia, virou as costas e foi embora. E naquele momento, tipo, eu me cobri assim, me tampei, mas eu tenho certeza que ele viu minha calcinha. E eu não comentei isso com a minha mãe, porque não ia adiantar eu comentar isso também, né?
tudo que eu já tinha falado durante todos esses anos de sofrimentos, todas as vezes que eu pedi para sair daquela igreja, todas as vezes que eu falei sobre as implicâncias, a errada sempre fui eu. Então, se eu falasse uma coisa dessa, eu tenho certeza que ia ser pior para mim. E eu não ia suportar, aguentar, falando às vezes que eu tava me oferecendo algo do tipo, entende? A última coisa que eu gostaria era desse tipo de julgamento. Então eu preferi ficar calada e não falar nada. Detalhe, a filha da pastora que cuidava lá dos gestos decidiu ir embora novamente para a cidade dela com a filha dela. E a pastora pegou o lugar dela, né, a professora de gestos. Então ali eu já fiquei com preguiça, já falei, ai, nossa, já não queria, né, fazer parte daquilo. Mas tudo bem. A gente continuou fazendo tudo normal, até que chegou um momento em que a gente teve um segundo encontro na nossa igreja, um segundo culto especial. E, gente, foi a mesma coisa. Eu tava sentada nas cadeiras, a pastora já olhou pra minha cara. Você sabe muito bem, né, que você não é pra ficar aí, não. Pode sair daí que você tá vendo que tem gente nova na igreja. Sempre muito grossa, falando comigo sempre com muito desdenho. O pastor, ele chegava a falar assim pra mim: você vai ficar chorando pelos cantos da igreja? Você vai ficar com cara baixa? Você sabe de uma coisa? Isso aí, ó, é sem futuro nenhum. Você é sem futuro. Você não vai dar em nada na vida, porque você não ama Deus de verdade, porque você não tem Deus no seu coração. Porque você acha que essa tristeza vai te levar pra algum lugar? Tipo, ele me colocava muito mais pra baixo e ele falava muito mal de mim e os meus pais não falavam nada, sabe? Então eu me sentia tão mal com a situação. Então eu já tava assim, gente, eu vivi ali. Se eu posso falar de momentos legais ali na igreja, foi esse que eu comentei com vocês, que foi quando eu desenhei no papel e me elogiaram, quando eu cantei a primeira vez na igreja, porque de resto, durante todos os anos da minha vida, só foi sofrimento, implicância, maus tratos. Teve um dia que eu tava no culto e eu fui pra trás da igreja e eu chorei tanto, eu chorei tanto, eu chorei tanto, eu chorei tanto. Gente, meu peito ardia assim, parece que alguma coisa me apertava, eu chorava, sabe? Tipo um sofrimento. Eu lembro da minha mãe lá e me acolher, e aquilo foi muito importante pra mim, uma memória que eu tenho na minha cabeça, sabe? Dela me abraçando, dela me, assim, me acolhendo e falando pra mim que ia dar tudo certo, que ia ficar tudo bem, que Deus me amava. Aquilo pra mim foi muito importante, sabe? O abraço da minha mãe. Então eu sofri muito naquela igreja. Aí quando a pastora falou assim comigo, eu lembro que chegaram alguns jovens, algumas pessoas, e eu tava sentada. Quando eu sentei, como eu sentava perto da parede, ela já olhou na minha cara e falou assim: vê se não vai ficar encostada na parede, viu? Pra não passar vergonha na igreja. E aí, na hora, eu olhei pra cara dela e falei assim: você acha que eu sou burra ou o quê? Tipo, eu tava com raiva. Ela, você tá me respondendo, mocinha? Aí, na hora, eu olhei pro lado e vi que os novos membros da igreja, né, que estavam visitando a nossa igreja, ficou olhando pra gente. Aí, eu fiquei de cabeça baixa, percebi que era melhor ficar calada, né? Tinha gente nova, não ia ser legal. E eu fiquei bem na minha, bem calada, o culto inteiro, bem cabisbaixo, contando segundos pra ir embora, como sempre. No final desse culto, veio uma moça e ela ficou sabendo que a nossa igreja tinha grupo de jovens, né? Que tinha ali as aulas de gesto, as aulas de canto. Falou: como vocês têm jovens na igreja de vocês, vai ter uma conferência na minha igreja. E seria muito legal se os jovens dessa igreja pudessem ir. Minha pastora achou bacana, então nossos pais se organizaram e a gente foi para essa conferência. Quando eu cheguei nessa conferência dessa igreja, quando eu cheguei, duas jovens vieram conversar comigo, me abraçar, falar que eu era super bem-vinda. E aí, naquele momento, uma pegou assim, tipo, no meu peito, assim, no meu coração, falou assim pra mim: olha, eu quero dizer pra você não se entristecer. Não deixe que as pessoas te desanimem, porque o seu Deus é um Deus forte e você tem muita coisa boa dentro de você e tal. E eu fiquei transformada, eu fiquei curada. Ali foi a primeira vez que a gente viu, assim, os jovens pulando e todo mundo cantando e animado, e aquilo brilhava os meus olhos, porque na nossa igreja todo mundo era parado, as harpas todo mundo era repetida, era aquela coisa muito sem movimento, era uma coisa mais, né, mais reservada, uma coisa mais rígida, e ali não. Os jovens gritavam e clamavam por Jesus, e bora, salvação, e eu falava tipo, que incrível, eu sentia, voltei aquela energia, aquela felicidade, aquela vontade de viver novamente, sabe? Eu saí de lá assim, transformada e com a certeza de que eu não queria fazer parte da minha igreja mais. Quando eu cheguei na minha mãe, eu implorava: mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ir. Minha mãe: não, você não vai, você vai continuar nessa, você vai continuar nessa. Ela batia na mesma tecla, sabe? E aquilo era revoltante pra mim. Até que uma tia minha veio visitar a nossa casa e minha tia falou assim: por que você não conhece a minha igreja? Por que você não vai lá na assembleia? E naquele momento, gente, eu tava com tanta vontade de sair da minha igreja, eu falei: ótimo. Mãe, eu posso? Aí minha mãe ficou um pouco assim, tia, por favor, pede pra minha mãe. Minha tia foi lá e minha mãe deixou, porque eu ia com a minha tia. Aí eu fui na assembleia, na igreja da minha tia. O que eu sentia a presença de Deus, eu senti que aquela igreja é muito boa, sabe? Eu senti, sim. Só que ainda
não era o meu lugar, porque, gente, igreja não é pra frequentar, igreja é pra pertencer. E igual eu frequentava a igreja dos meus pais, mas nitidamente eu não pertencia àquela igreja. Eu sentia que eu pertencia muito mais à igreja que eu fui na conferência do que, por exemplo, a que eu frequentava. E eu tinha muito certo isso na minha cabeça, sabe? Enfim, acabou que não era também a igreja, até preferi ir na assembleia mesmo do que continuar indo lá. Mas aí o pastor começou a colocar os meus pais pra, tipo, questionar os meus pais, por quê, o que estava acontecendo, que isso era extremamente errado, que eles estavam dando abertura pra eu ficar sem um futuro no meu, né, ser uma sem futuro. E os meus pais ouviam isso, era como se o pastor tivesse poder de controlar eles, sabe? Tipo, é como se não existisse Deus, existe o pastor. Entendeu? A gente não acredita em Deus, a gente acredita no que o pastor fala. E aquilo me irritava de um nível surreal. Surreal. Aí acaba que, um dia, a minha mãe enchendo... Aí, detalhe também, depois que eu voltei da conferência e comecei na assembleia, eu fui lá e também falei que não queria mais fazer parte do grupo de gestos e parei também de ir no grupo de gestos. Então, eu parei de frequentar a igreja de quase todos os sentidos. Até que teve um dia em que minha mãe queria muito que a gente fosse na igreja, eu não queria, sabe? Ela ficou me olhando, me encarando com cara feia, tipo, triste comigo. Aí eu fui no último segundo, me arrastando pra igreja. Não queria ir de jeito nenhum, com a certeza de que aquela era a última vez. E a minha irmã, ela continuou frequentando e fazendo tudo o que tinha dentro da igreja. Em uma dessas idas na igreja, né, ela falou, vai, e minha mãe pediu pra eu ir com a minha irmã. Só que minha irmã já tava mais velha também, né? E aí eu falei, não, eu não vou. E minha irmã falou, mãe, eu posso ir com o meu irmão? O meu irmão deficiente. Minha mãe falou, não, tudo bem, porque o meu irmão ia com ela bastante, a gente sempre levou meu irmão pra cima e pra baixo, inclusive eu amava ficar com meu irmão, sabe? E ela foi na igreja com o meu irmão. Beleza, o tempo passou, os dias passaram e deu o dia do culto. No dia de ir no culto, a minha mãe foi chamar ela pra ir pra igreja e ela do nada começou a falar que não queria ir. Mas foi assim, do nada. Eu até fiquei, tipo, orelhinha em pé, né? Tipo, minha irmã falando, não quer ir na igreja. Mãe, aquela igreja não é de Deus. Eu sempre ouvi falando que aquela igreja não é de Deus, mas agora eu sei que ela não é mesmo. Aí minha mãe achou estranho e falou, como assim? O que aconteceu? Minha irmã começou a chorar. Minha mãe pediu pra eu ficar com meu irmão. Falou que ia levar minha irmã pra tomar um sorvete e saiu com a minha irmã. Quando essas duas voltaram, minha mãe voltou vermelha de tanto chorar. E tanto chorar. E ninguém me falava nada, eu só tentando entender o que estava acontecendo. Gente, eu sei que é feio o que eu vou falar agora, mas por dentro, eu tava amando que a máscara daquela igreja tá caindo, estava caindo, sabe? Eu falei, pô, eu reclamo dessa igreja há tantos anos. E agora que eles decidiram parar pra ouvir uma história triste ali dentro, né? Eu queria saber o que tinha acontecido. Meu pai chegou de serviço, minha mãe chamou meu pai pra conversar dentro do quarto, os três. Meu pai, minha mãe e essa minha irmã, né? Eles foram. Meu quarto era colado na parede do meu pai, então é lógico que eu fiquei ali tentando ouvir o que estava acontecendo. Mas assim, foi sem querer também, entendeu? Porque acaba que o tom de voz deles também tava alto, gente. De um cômodo pro outro, você tem que falar cochichando quase pra não ouvir. Então foi impossível também não ouvir. E pelo que eu entendi da conversa que eu ouvi, foi o seguinte. A minha irmã estava com o meu irmão, né, que tem probleminha, junto com os pastores, não lembro exatamente onde, mas a conversa que meu irmão pediu para ir no banheiro, o pastor falou para ele ir sozinho, porque meu irmão, né, consegue, ele foi no banheiro, mas no fundo ele falou pro meu irmão ir porque ele queria que a minha irmã ficasse sozinha. Naquele momento que ela ficou sozinha, ele pegou nela, passou a mão nela, abusou dela, não entendi muito bem qual foi a profundidade do que aconteceu, porque os meus pais não abriram a história para mim, eu vi por cima do que realmente foi. E aquilo foi muito, foi back, foi tipo revoltante, assim, minha mãe ficou muito triste, minha mãe ficou muito cabisbaixa, minha mãe ficou sem chão, assim, sem norte, sabe? Ela ficou mal com o que tinha acontecido. Aí meu pai decidiu que iriam lá pra conversar com o pastor, pra entender o que tinha acontecido. O pastor ficou super mal, ficou cabisbaixo, e ali os meus pais decidiram que iriam dar uma oportunidade pra uma outra igreja, que era a igreja que eu sempre implorava pra ela deixar eu mudar. Eu fiquei muito feliz que ela decidiu ir lá nessa igreja, sabe? Aí a gente foi nessa igreja e foi muito bacana, foi muito legal. E aí a gente começou a frequentar ali. E ali, pra mim, era o meu lugar. Então eu tava ótima onde eu tava. As pessoas eram legais, os jovens eram bacanas, todo mundo tratava com respeito, com educação. Todo mundo tinha um amor dentro do coração muito gigantesco. Dava pra sentir a presença do Espírito Santo naquele lugar. Era grandioso, sabe?
Até que um dia minha mãe ligou, né, nessa época minha mãe ficou muito mal, eu acho que ela até teve um pouco de depressão, ligou para os parentes dela no interior, desabafava o que acontecia. Teve uma outra história que a pastora ligou para minha mãe para perguntar para minha mãe se minha mãe ia denunciar o pastor, o que ela ia fazer. Minha mãe brigou com ela, desligou o telefone. Mas aí teve um dia que a gente estava no culto e na saída do culto minha mãe decidiu que iria liberar o perdão para eles. Aí a gente pegou e saiu do culto e foi na casa deles. Chegou lá, eles estavam super cabisbaixos, super mal com toda a situação. A pastora chorava, mas ela chorava, dava pra ver que ela não tava bem. E aí a minha mãe começou a brigar com ele, começou a falar um monte de coisa na cara dele, começou a falar um monte de coisa sobre igreja, sobre, né, um falso testemunho, sobre essas coisas, mas que iria liberar o perdão. E naquele momento foi o única reação que a esposa dele teve, foi tipo de mostrar um pouquinho de, pelo menos, tipo assim, ai, de alívio, sabe? Tipo, ai, pelo menos o perdão você vai liberar pra gente e tal. Enfim, minha mãe liberou o perdão, foi embora. Ela demorou um pouco pra se recompor, mas com o tempo as coisas foram se adaptando. Atualmente, assim, o pastor, quando ele passa, ele abaixa a minha cabeça. O que antes, gente, quando ele me humilhava, porque ele me humilhava. Eu encontrei ele uma vez no mercado. Gente, eu nunca vou esquecer, eu saindo do mercado, ele tava entrando. Eu falei, oi! Ele olhou bem pra mim, virou a cara e continuou andando como se não me conhecesse, sabe? Eu me senti tão mal. Isso me confundia. Será que ele ouviu? Será que ele me viu? Por que ele não me cumprimentou? Gente, isso faz um mal pra cabeça das pessoas. E quando eu chegava e conversava com a minha mãe, ela sempre tenta entender. Ah, mas tem que orar. Ah, não sei o que, sabe? Tipo, como se a culpa sempre fosse minha. Então eu carreguei uma culpa por algo que eu nem sei que eu fiz durante anos dentro daquela igreja. Durante anos. Então, quando minha irmã precisou passar pelo que ela passou para minha família abrir os olhos, porque a vida inteira eu avisei, mas o que eu falava não era suficiente, precisou dela, né, para caírem a ficha. O pouco da culpa que ele carregava para mim era bom, porque o que eles faziam não era certo, realmente. E aí depois eu entendia por que a filha deles, cabeleireira, não frequentava a igreja deles, porque de certa às vezes ela não concordava com alguma coisa que a mãe ou que a irmã fazia ou que o pai fazia, e ela acabava sendo punida. Entendeu? E essa punição fez ela se afastar. Porque se eu que não era filha passei por isso, imagina quem é de sangue. Entende? Eles fazem até pior. Então, eu comecei a frequentar essa outra igreja, eu arrumei um trabalho, meu trabalho, assim, eu sou muito disciplinada, tem um parente da minha família que mora lá e perguntou pra minha monitora, a monitora falou que eu sou calada, trabalhadeira, observadora, pontual, nunca atrasei um horário, nunca faltei no trabalho, tô juntando meu dinheiro pra fazer uma faculdade de psicologia, porque quando eu tiver meus filhos eu quero que tudo seja diferente. Tem 2 anos que essa história aconteceu, né, e e quando o pastor ou a pastora me vê ou vê a minha família, eles tendem a baixar a cabeça porque eles ficam com muito vergonha. E eu conto isso porque as pessoas, eu sinto que as pessoas, elas precisam, né, de ter um lar, de ter um conforto, de ter um aconchego, de ter alguém para te falar o que é certo, o que é errado, para te ajudar nas suas questões na vida. E eu sinto que os meus pais, eles precisaram daquele pastor e daquela pastora para eles às vezes se encontrarem, né, como pessoas, como casal, como ser humano, para eles se transformarem. Uma das coisas que eu agradeço é que eu conheci Deus, conheci Jesus, né, nessa trajetória. Nossa família, ela se converteu e essa é a parte grandiosa. Mas eu sempre digo que existem falsos profetas por onde a gente vai. E não é porque a pessoa tem um cargo importante dentro da igreja que ela é mais importante que os membros que estão ali, sabe? Não é porque ela foi o escolhido de Deus para dar voz as escrituras, que uma pessoa que está lendo as escrituras não tem um entendimento tão profundo quanto quem está dando a voz, entende? Muitas coisas mudaram e amadureceram dentro de mim. E uma coisa que eu falo para as pessoas é que nenhuma dependência é legal, seja ela emocional, seja ela financeira ou seja ela religiosa. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Eu achei essa história super interessante por conta da dependência religiosa, né? Tem muitas pessoas que precisam de alguém para guiar, para mentorar, né? Alguém para ser o líder, alguém para falar o que eu tenho que fazer. Por qual caminho eu tenho que seguir? Isso não tá errado, desde que não se torne uma dependência, desde que você consiga fazer escolhas para você, de acordo com o que é bom para você, independente se o outro tá falando que é o bom ou não. Você conseguir fazer essa análise, você consegue diferenciar isso aqui eu quero para mim ou isso aqui você quer para mim porque você acha que é bom para mim? Entende? Mas no fundo eu não quero. Então é muito importante olhar para toda essa situação, né? E eu acredito muito que
que igrejas, elas tendem a atender uma população carente, entende? E tá tudo bem, o papel dela não é um papel ruim, desde que seja com o propósito certo, né? A falha, o erro, é quando a igreja, ela é usada para um autocontrole, para o controle do outro, para controle das famílias, para controle de criação de outras pessoas na terra. Isso não é certo, isso não é legal, né? E quando a gente observa esse padrão, é muito importante a gente cortar ele, sair dele, porque senão acaba como essa história, sabe? Indo por um lugar de dependência, onde a sua opinião não é mais válida, onde o que o outro fala é mais forte do que o que você fala. E essa história, eu escolhi essa história por conta disso. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver uma história com igreja, mande no historiascanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.